Membro da Igreja Batista Reformada Vida Nova de Florianópolis. A minha ideia é, nas próximas oportunidades, estar tratando de assuntos básicos da fé cristã. A ideia é ir para assuntos como queda, a corrupção do gênero humano, livre-arbítrio e assim por diante. Só que antes de falar sobre esses assuntos, eu gostaria de colocar alguma coisa a respeito do bem e do mal. Esse assunto tem sido debatido durante séculos e ainda continua controverso, mas a ideia aqui é colocar de uma maneira bastante simples, partindo da ideia de Agostinho. Agostinho dizia que o mal é a privação do bem. A perda do bem é aquilo que nós chamamos de mal. Então, na verdade, um mal não é alguma coisa que exista em si mesmo, mas ele existe pela ausência de algo que tem existência própria, de algo que seja uma substância. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, vai ficar claro. Antes disso, eu gostaria de ler Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Quando Deus terminou toda a sua criação, ele viu que tudo o que ele havia feito era muito bom. E nós vamos ver que não poderia deixar de ser diferente, porque Deus é bom, ele é a referência do que é o bem, e ele é a fonte de todo o bem que existe no universo. Ele criou tudo com características boas. Quando, por ocasião da queda, essas características, em grande parte, foram perdidas, os seres criados ficaram com características más. Vamos ler agora Marcos 10:18. Jesus Cristo diz: ninguém é bom senão um, que é Deus. Quando ele estava falando com o jovem rico, ele fez questão de dizer que não existe ninguém que seja bom, só Deus. Deus é a referência do que é bom. Isso significa que aquilo que Deus faz e aquilo que o agrada é bom, aquilo que desagrada a Deus é mau. Ele é a referência. Por isso que quando ele fez todas as coisas, tudo foi muito bom. Ele apenas manifestou características da sua própria essência, porque Deus é bom. Além disso, de que Deus é bom, ele é a fonte de todo o bem do universo. A única fonte, porque só ele é bom. Tudo que existe de bom no universo criado, nas criaturas, tudo que existe de bom vem dele. Vamos ler Tiago 1:17. Toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aqui fala em toda boa dádiva e todo dom perfeito. Essas palavras dádiva e dom, no original mesmo, elas significam presente, donativo, alguma coisa que é doada espontaneamente, nos dois casos, a dádiva e o dom. E aqui fala que tudo o que Deus nos dá de bom e tudo o que Ele nos oferece espontaneamente são coisas boas, são dádivas dEle, e tudo o que vem dEle é bom. Ele não só é bom como referência, mas Ele é a fonte de todo o bem que existe no universo. Agostinho, então, falava que o mal não é uma substância. O que significa isso? Uma substância é alguma coisa que tem existência objetiva, tem uma certa permanência e interage, tem a capacidade de interagir com outras substâncias. Eu gostaria de ler alguns versículos aqui
para que vocês vejam que a ilustração que eu vou dar, ela tem base, ela é feita, essa mesma ilustração, na Bíblia. Vamos ler Atos 26, 18. Quando Jesus Cristo estava conversando com Paulo após o encontro no caminho de Damasco, ele falou o seguinte, estava falando a respeito dos gentios, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Então ele fala converter das trevas para a luz e de Satanás para Deus. Vamos ler agora Efésios 5, 8. Outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Vocês eram trevas e agora são luz, sempre a mesma comparação, trevas e luz. Vamos ver 1 Pedro 2,9, é um versículo bastante conhecido. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Trevas e luz. E, finalmente, vamos ver um versículo da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Eu gostaria de usar essa comparação de luz e trevas. Na realidade, luz é uma substância, é algo que tem existência objetiva, tem permanência e interage com outras coisas. Nós podemos manipular a luz, mas não as trevas. As trevas não têm existência objetiva em si mesmas. Elas existem pela ausência de algo que tem existência, que é uma substância, que é a luz. Nós podemos manipular a luz. Por exemplo, podemos refletir a luz num espelho, podemos, pela refração, fazer com que ela mude de caminho, mudando de velocidade. Isso é a base para os óculos, para todas as lentes, os telescópios, os binóculos, os microscópios. Tudo isso é porque nós podemos manipular a luz. Nós podemos, inclusive, decompor a luz nos seus vários comprimentos de onda, desde o vermelho até o violeta, a luz visível, existe o infravermelho, o ultravioleta, etc., mas nós podemos manipular a luz, mas não podemos manipular as trevas. As trevas são ausência de luz. Nós não podemos aumentar as trevas. Quando nós queremos aumentar a escuridão, nós temos que diminuir a luz, porque nós só podemos mexer com algo que existe. É a mesma coisa no caso do som e do silêncio. O som tem uma existência objetiva, é uma substância. O silêncio não. O silêncio é a simples ausência de som. Nós podemos falar, cantar, tocar instrumentos, manipular o som, falar ou cantar em diferentes alturas e assim por diante. Nós não podemos, por exemplo, aumentar o silêncio, nós podemos diminuir o som, porque nós só podemos mexer com algo que seja uma substância que tenha uma existência objetiva e que interaja com outras substâncias. Quando existe muito barulho de alguém falando numa sala, entra uma autoridade e alguém pede silêncio, manda fazer silêncio. As pessoas não fazem silêncio, elas diminuem o som. Elas não conseguem aumentar o silêncio, conseguem diminuir o som. Então, essa seria mais ou menos a ideia do bem e do mal. O bem é uma coisa que existe, tem essa existência objetiva, porque Deus criou as coisas todas com características boas. Deus viu que tudo era muito bom, porque tudo o que ele faz é muito bom. Quando essas características boas são retiradas
das coisas criadas, das criaturas que Deus fez, quando elas são retiradas, aparecem características más, quer dizer, características que demonstram ausência do bem, ausência de características boas com as quais Deus os dotou. Nós vamos ver que grande parte dessas características foram perdidas, grande parte foi perdida na queda. Vamos ficar por aqui agora. Se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, pode colocar nos comentários.